Hoje é dia de conhecer um pouquinho da história de Cuphead. Sim, rapaziada, estamos de volta aí com o Save Manual. Vocês curtiram, eu vou trazer a parte 2 da história do Cuphead. O vídeo de hoje é a aposta mais arriscada dos games, a origem de Cuphead, episódio 2. Eu gostei muito, tá? É cultura. Quem gosta de games não é só jogar, você tem que saber a história das coisas. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Medusa. Se você não me conhece, bem-vindo ao canal mais aleatório aqui do YouTube. Fica até o final do vídeo, porque tem um recadinho pra você. Tem a música, se é novo no canal, tem música agora do canal. Vamos lá, Save Manual, Cuphead, o jogo mais estressante, mais lindo que eu já vi na minha vida. Vamos no parte 2 da história de hoje. Pra falar que tem uma coisa contato com Alex. Microsoft após o contato com Alexis, uma parceria com a Microsoft. Um segundo de interrupção no seu vídeo pra falar que tem uma coisa absurda no final dele. Se você quiser ver, depois tá lá. Foi fechada. Se é camiseta, eu vou ter que comprar, vou ter que tancar. Save Manual. E eu tô muito feliz porque eles viram o nosso react. Vamos falar, encher de comentário lá no canal Save Manual pra gente fazer uma collabzinha. Eles foram convidados para fazer parte da ID Xbox, o programa para desenvolvedores independentes do Xbox. No fim de 2013, o estúdio MDHR entrou oficialmente para o programa. Com isso, eles passaram a ter acesso a kits de desenvolvimento para o Xbox One, suporte técnico para otimização do jogo e, principalmente, uma oportunidade de visibilidade e marketing. Importante lembrar que, nessa época, tanto Chad quanto Jared ainda estavam em seus empregos comuns. O custo de produção do jogo sempre foi muito bem controlado. E é mó da hora, um era designer e o outro era pedreiro. O tempo para trabalhar em Cuphead quase não existia. Jared dividia seus fins de semana entre o projeto e o trabalho na obra, enquanto Chad, também nos finais de semana, tentava equilibrar Cuphead com a atenção à esposa e à filha. Tá aí, um cara que tá no meu mundo, tem que dividir as tarefas, só que tinha uma filha que tem três. Aí vocês falam, Bruno, nossa, o vídeo saiu hoje e você reage 2 meses depois. Fi, vida de adulto. Essa parceria com a Microsoft era tudo o que eles precisavam, mas claro, nem tudo é de graça. O preço? A exclusividade do jogo para o Xbox. Logo após o contato, os irmãos decidiram aumentar um pouco o escopo do jogo. Em janeiro de 2014, eles começaram a buscar um novo animador para fortalecer o time. Os meses seguintes foram complicados, mas Jared e Chad ficaram cada vez mais empolgados com o projeto e em abril de 2014 contrataram Thomas Sebastian Smolensky. Caraca, esse cara tem uma carinha de ser criativo mesmo, com esse cabelo aí todo metade azul, metade careca. Já tinha experiência em Metalocalypse e The Midnight Gospel. Apaixonado... Esse The Midnight Gospel aí não é uma série que tem no Netflix que é muito brisada, assim, que fala umas... É verdade, meu irmão já recomendou essa série pra assistir. Tem uns temas bem adultos, assim, sobre existencialismo, essas pegadas aí. Também por desenhos animados feitos à mão, Thomas foi uma escolha certeira para o estúdio. Afinal, os irmãos queriam gente que amasse o visual dos anos 1930, tanto quanto eles. Ele aí, ficou responsável por animar alguns chefes. Com a equipe crescendo, os irmãos perceberam que precisavam de mais recursos para o desenvolvimento. Inicialmente, o Cuphead foi desenvolvido na plataforma XNA, só que com o tempo ficou claro que essa plataforma não dava mais conta, e então migraram para Unity, uma engine muito mais poderosa, com ferramentas visuais e um melhor suporte para animações, que permitia focar no que realmente importava, deixar Cuphead... A maioria dos games são feitas na Unity, né? Eu não sei qual que tá. Quando eu parei de acompanhar essas coisas de games, lá no canal Medusando, quando eu produzia só conteúdo de games, dicas e notícias, tava na 5. Agora eu nem sei que versão que tá. Bonito e jogável. Era como trocar uma bicicleta por uma moto. A escolha pela Unity também facilitava a possibilidade de portar o jogo para diferentes plataformas, algo essencial para um projeto que não queria ficar preso somente ao PC. Mas eu acho que não tem Cuphead para PlayStation. Para Nintendo Switch eu acredito que tenha. Eu queria ter, porque eu tenho uma coleçãozinha de jogo de Nintendo Switch aqui. Eu tenho uma coleção de jogo de Nintendo Switch que metade eu não consegui nem zerar. Mas nem tudo eram flores. Com essa troca de plataforma, o planejamento de 2014 foi por água abaixo e o jogo teve seu primeiro adiamento. Para os irmãos, isso não era um problema. Na verdade, eles citavam a regra de ouro de Shigeru Miyamoto. Um jogo adiado é eventualmente bom, mas um jogo feito às pressas é para sempre ruim. Não vai fazer igual o Kojima, né? Kojima é o rei do adiamento. A parceria com a Microsoft avançava bem, mas vale destacar que o suporte era apenas técnico. Não havia suporte financeiro. A grana continuava apertada. Em meio a conversas, eles foram convidados para a E3.
Aí é mancada, hein, mano. É a mesma coisa que você falar pros caras que eu vou fechar uma parceria pra você. Putz, que da hora fechar uma parceria, tá, mano? Não vou te pagar nada. Você só vai colocar meu nome lá. Aí não compensa. Desde 2014, o maior palco anual para lançamentos e novidades no mundo dos games. Naquela época, a feira ainda fervia com grandes anúncios e oportunidades. Hoje em dia, né, tá morta. Os irmãos aceitaram o convite, o que significava mais trabalho e pressão. E o time continuava... Pera lá que eu tenho que voltar nessa imagem aqui. Morta. Os irmãos aceitaram o convite, o que significava... Vocês sabem que jogo é esse? Sabe? Deixa aí nos comentários, quero ver quem manja. Ficava mais trabalho e pressão. E o time continuava crescendo. Além do Thomas, entraram Tyler Moldenhauer como diretor e game tester, ajudando a identificar bugs e balancear o jogo, e Ryan Moldenhauer, diretor de experiência, responsável por garantir a coesão visual e identidade do jogo, além de cuidar da comunicação com a comunidade pelo site do estúdio. E a curiosidade, né? O Tyler e o Ryan são os primos de Chad e Jared, e fazia todo sentido ter a família envolvida. É business de família. Tem uma probabilidade gigantesca de você fazer uma empresa em família virar uma grande melequeira e não dar ir pra frente, tá? E não era só a família, também tinha os amigos de infância. Um deles era Christopher Madigan, um músico que trabalhava com grupos de jazz, teatro e música contemporânea na cidade. Conhecendo o amor do amigo pelo jazz, os irmãos o convidaram para compor a trilha sonora de Cuphead. O resultado? 56 faixas originais, quase 3 horas de música com influência de jazz, big band, ragtime e outros estilos populares dos anos 1930. Se tem uma coisa que me chama muita atenção, que me chamou a atenção a gostar tanto de Cuphead, é isso, cara. Além da jogabilidade, de ser run and gun, de ser plataformona assim 2D, os gráficos, a trilha sonora de Cuphead mano, é fora da curva, velho. Outro membro da família também entrou pro projeto, Maya Moldenhauer. Desde criança, ela era apaixonada por arte e desenhos. Tentou medicina, só que ela não aguentava ver nem agulha nem sangue. Então migrou pra área de trabalho na área de TI de um banco, comandando uma equipe gigante que fazia aplicações web. Aos 20 e poucos anos, a Maya tinha tudo o que queria. Salário estável, benefícios, só que ela odiava o trabalho. Certa vez, ela contou que voltava do trabalho ouvindo os passos dos colegas marchando no mesmo ritmo, sem sorrisos, sem cor. E foi aí que ela decidiu mudar. Já como companheira de Chad, com uma filha pequena no final de 2013, a Maya dedicava seu tempo livre para ajudar na produção do jogo. Ela entrou como arte finalista, responsável por passar a limpo com tinta nanquim os desenhos feitos a lápis pelos animadores. Um processo aí chamado inking, um padrão essencial na produção dos anos 30. A Maya equilibrava a rotina cuidando da filha e trabalhando na arte. Ela mesma contou que às vezes minava a filha enquanto finalizava os desenhos. Isso é da hora, hein, mano. Dá o sangue pelo trampo, mano. Em um mês, olha isso aí, ó, ela gastava uma montanha de papel e caneta. A família inteira estava 100% dedicada a Cuphead. Detalhe, ela ainda continuava trabalhando. Mas peraí, como diabos eles fizeram essa animação toda? Pra criar os chefes, Chad e Jared conversavam primeiro sobre o design, os ataques, os padrões de luta e as fases. O Jared focava na jogabilidade, deixando as decisões visuais pro Chad, que estudava animação e fazia os rascunhos. Cara, esse girassol aí é o inferno, viu? É um dos primeiros boss do game. Esse girassol Eu não vou ficar falando de novo essa palavra porque não é legal. Depois, o Jared programava os movimentos, enquanto o Chad trabalhava no conceito visual. Tudo na base ali da tentativa e erro. A animação tradicional exigia ferramentas específicas, como uma mesa de luz, que permite ao animador enxergar o desenho anterior enquanto cria o próximo, essencial para manter a fluidez. O Chad, que estava sempre economizando, ele fez sua própria mesa de luz improvisada, que, embora não fosse profissional, ajudou no começo. Até o papel para animação ele tem que ser próprio. Nesse caso, ele tem uns furinhos especiais para encaixar numa régua de registro, garantindo que os desenhos fiquem sempre alinhados. E aí eles utilizavam lápis... Cara, é mó loucura que você viu que o cara tava fazendo, ele tava tipo... ele desenhava e olhava a folha de trás dela. Mano do céu, é muito trabalho, velho. Coloridos, né? Azul ou vermelho para os esboços e grafite escuro para o traço final. Os desenhos principais, chamados de keyframes, eles definem o início, o meio e o fim de animação. E entre eles, vem os quadros intermediários, que são conhecidos como in-betweens. Eles completam o movimento. Por isso que os caras compraram aquele livro bitola lá da história da ilustração.
Os animadores eles têm que ficar folheando rapidamente pra conferir se tá tudo fluido. A visão do Jared era clara. Ele queria que o jogo rodasse a 60 FPS pra ter uma gameplay fluida. Só que a animação dos personagens teria que ter o charme dos desenhos clássicos. Então as animações acontecem em 20 quadros por segundo. Isso aí é chamado de ones. Ou seja, desenhava um quadro pra cada frame de animação enquanto o jogo rodava a 60 FPS. Pra isso, os quadros eles são duplicados pra preencher a diferença. Complexo, né, gente? É porque, ó, um adendo, a linguagem do cinema até hoje tem muito diretor que gosta de gravar em 24 frames por segundo, tá? Se você jogar Cuphead em câmera lenta, você vai notar os personagens repetindo os desenhos, aquelas travadinhas de propósito que é típica dos anos 30. E claro, né, nem toda animação tem 24 desenhos diferentes, varia conforme a ação. O que importa é o ritmo e a fluidez. Depois da animação tá limpinha, a Maya pegava cada frame e redesenhava com nanquim, tomando muito cuidado pra manter as imperfeições características da época. Era o que dava aquele visual único. No início, ela tentou usar canetas de ponta de pena, só que o processo era muito complicado e pouquíssimo prático pra escanear e manusear. Ponta de pena, mano. Imagina o quanto de tinta que essa mulher gastou. Então ela testou um monte de caneta e acabou optando pelas Copic Multiliners, que ofereciam controle e simulavam as imperfeições. Os contornos externos ela fazia com canetas de 0.8 mm e detalhes internos com 0.3 mm. Gente, eu não sei que se você na escola aí usa lápis, caneta, lapiseira. Eu sempre fui o cara da lapiseira 0.9, mano. 0.5 na minha mão, era muito bruto, eu quebrava todas as grafites, minha mãe ficava pé da vida, que toda semana tinha que comprar tubinho de grafite. Olha essa foto aí, ó, um mês de trabalho da Maya, a dedicação da mulher. Os desenhos finalizados, eles eram escaneados em alta resolução e importados do programa TV Paint, onde eles eram alinhados digitalmente usando os furos de registro. Aí depois vinha a coloração. Eles até tentaram fazer uma pintura tradicional com tinta guache, só que depois de vários testes, eles perceberam que a diferença era mínima entre pinturas com tinta guache e pinturas feitas de forma digitalmente. Então, eles acabaram optando pela coloração digital, uma das pouquíssimas coisas que fugiu da tradição dos anos 30. Tyler Moldenhauer foi o responsável pela coloração inteira no Photoshop. E voilà! O trabalho de animação estava completo. Olha o processo que é, gente. Passa pra um, que passa pra outro, que passa pra outro, pra depois passar pro cara que anima. Esse trabalhão aí era feito pra cada personagem e chefe. O estúdio MDHR ficou na toca por um bom tempo e, em 9 de junho, durante a E3, o novo trailer foi revelado. Poxa vida, Cuphead e Mugman estão encrencados. O trailer começava com uma mini cena e, de repente, quem é esse cara? Esse chefão aí, ó, ele tava no começo do desenvolvimento, com algumas animações e golpes, só que depois ele foi descartado. O Jared explicou: quando chegou o dia de expandir o jogo, o morcego já não se encaixava mais no universo que tínhamos. Ao invés de forçar, abandonamos. Podia ser um boss antes do boss final, mano. Da hora. Esse chefe aí apareceria um pouco antes do fim do jogo. Ah, e naquela época eles também tiveram a ideia de ter um filtro de TV antiga que poderia ser ativado e desativado. Só que essa ideia também foi descartada. Logo após esse chefe, apareceu a bolota azul, só que dessa vez com fundo novo e um golpe inédito. E por fim, a querida Flor do Demônio, Cagney Carnation, faz sua primeira aparição com a primeira versão da sua fase. Bem mais clarinha e ao ar livre. Esse primeiro é da hora que esse boss aí é, pelo que eu me lembro, é samba. Por isso que ele fica assim, ó, sambando. Foi pensado por Chad. Era uma mini referência ao desenho dos 3 porquinhos. Ele diz que queria um fundo mais claro pra fazer contraste com a luta maluca da flor. Além disso, a ideia de ser uma flor veio de 2 lugares. O desenho Flowers and Trees inspirou a vontade de ter o inimigo planta no jogo. E o primeiro chefão do jogo Aztec Adventure foi a inspiração base pra escolha de ser uma flor tenebrosa. Inclusive, a flor foi um dos personagens que o Chad animou também. Sabe a dancinha da flor? Essa foi uma homenagem clara ao desenho Swing e os Sinners. Inclusive, quando você derrota o diabo pela primeira vez, você ganha a conquista Swing e os Sinners. Essa flor se chama Cagney Carnation, e o nome dela foi uma homenagem ao James Cagney, um ator e dançarino renomadíssimo dos anos 1930. Os caras, tipo, praticamente nasceram na época errada, né, mano? Interessante ver que nessa época, todas as sementes da flor dava pra dar parry. Ah, e um detalhezinho criativo que só veio depois no desenvolvimento foi esse golpe aqui, ó. Normalmente ele não tinha esse efeito, mas se você já jogou Yoshi Island, provavelmente reconhece a inspiração. Aqui no... Baita jogo, viu? Recomendo você jogar. Tem um que até Yoshi Island 2 que o Mario é bebê, mano.
No trailer a gente vê uma arma que também foi cortada do jogo final. E outra coisa interessante é que aqui eles implementaram uns frames pro Cuphead quando ele muda de direção. E outra loucura é que o Cuphead tinha esse frame aí, ó, esquisitíssimo quando ia pular. Frame esse que foi cortado da versão final. E, ao fim do trailer, a nova data, vindo aí em 2015. É tanto detalhe que você não pega. Os caras daí do Save Manual, cara, né? Tão de parabéns, mano. Além desse trailer, foi revelado ao público que Cuphead estava no programa ID Xbox, aparecendo rapidinho ali ao lado de vários outros indies. Com tamanha exposição no maior palco de jogos da época, Cuphead ficou ainda mais famoso. O escopo do projeto aumentava ainda mais e o trabalho envolvido também. Em setembro de 2014, poucos meses após o trailer, Tony Coculudi entra pro estúdio MDHR como desenvolvedor líder. Ele tinha experiência com a Unity e liderou a programação do jogo, sendo responsável pela implementação das mecânicas de combate, movimentação e interações com os chefes. Uma coisa interessante é que no início de 2014 ele tinha se demitido de seu emprego e decidiu trabalhar como freelance e, puf, meses depois ele já fazia parte do time de Cuphead. Ó, olha quantas pessoas já tem, mano. Pera aí, deixa eu voltar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas por enquanto, tá? E uma curiosidade sobre o Tony é que depois ele acabou trabalhando em Among Us. Outro nome que chegou pra ficar no time foi Jake Clark. Ele entrou como um dos responsáveis pela animação de alguns chefes do jogo. Como ele tinha formação em animação tradicional, seu papel em Cuphead foi fundamental. E assim, 2014 fechou com um time ainda maior e que só cresceria mais, pois logo no início de 2015 eles estavam trabalhando a todo vapor para conseguir cumprir com o novo prazo e, ao mesmo tempo, ficavam procurando mais pessoas apaixonadas por animação para entrar no time. Vasculhando a internet, a equipe do estúdio encontrou o blog de uma estudante de animação e foi amor à primeira vista. A nova adição pro time foi Tina Nauroki. Ela também era do Canadá, mas mais importante do que isso, ela também tinha uma vasta experiência com animação tradicional. Mentira que essas animações é dela. Nossa, que lindo, mano. Ela saiu de um emprego bem pago, se mudou pra Toronto, no Canadá, e começou a estudar fortemente animação tradicional. Era o que ela mais amava fazer. E foi quando alguém falou pra ela colocar o trabalho na internet, e pouco tempo depois, tá lá, foi contratada. O estúdio MDHR simplesmente mandou um scanner pra ela via correio. Ela era considerada a animadora mais... Pegaram logo um Death Stranding ali, ó. MDHR simplesmente mandou um scanner pra ela via correio. Olha lá, vou jogar Death Stranding 2 pra caramba depois que eu postar esse vídeo. Inscreva-se, deixa o like, comenta aí. Esse vídeo foi lançado na época que saiu Death Stranding 2. Eu não joguei nenhum. Não sei se eu tenho paciência de jogar Death Stranding. Correio. Ela era considerada a animadora mais rápida da equipe. Ela trabalhava igual maluca. E quem ela animou? Ela animou mais de 50 personagens pro jogo. Ela animou todos os inimigos que aparecem nas fases Run and Gun. A maioria dos mini-chefes do Reinado e ainda fez a animação final do Diabo e ainda criou um chefe, a Baronesa Von Bonbon. Só ela fez mais de 9.000 desenhos. Ela comentou que fazia cerca de 200 desenhos por semana, uma loucura. Só que mais tarde a gente fala mais um pouco desse time. E ó, uma mini interrupção. Eu gostaria de dizer que eu entrei em contato com a Tina e ela me respondeu no Instagram: eu sou um homem muito feliz. Um beijo, Tina, você é absurda. E nessa mesma época de novas contratações, o desenvolvimento andando cada vez mais pra frente, surge o coadjuvante que virou queridinho. Mugman. O segundo jogador, Mugman. Ele apareceu só depois que a jogar Cuphead de 2 já é sacanagem, já é muito fácil, mano. poeira do desenvolvimento já tava começando a baixar. Afinal, todo herói precisa de um parceiro, né? E Mugman chegou aquele jeitinho cauteloso que só o irmão mais novo tem. E novamente os desenhos de 1930 inspiraram a criação de Mugman. Na época, era muito comum um personagem secundário ser representado com um nariz gigante. E eles já tinham se decidido que Mugman também teria um copo na cabeça. Só que o design e a personalidade ainda não estavam encaixando legal. Eles fizeram diversos testes, mas a personalidade bondosa e medrosa de Mugman nasceu daqui. Nada combinava mais com a atitude impulsiva de Cuphead do que um irmão mais medroso e cauteloso. Gente, vocês já assistiram a animação da Netflix? Eu recomendo todo mundo assistir, é muito boa. Aí vocês vão ver essas personalidades. Isso se reflete até nas animações. O Cuphead chega na luta inflando os braços. Já o Mugman, ele chega se preparando, se alongando com cuidado. E aí tudo começou a se encaixar. Cuphead foi feito para representar o irmão mais velho, destemido. E Mugman se tornou o irmão mais novo, que fica com o segundo controle e é um pouquinho mais tranquilo. E as cores dos personagens foram inspiradas no jogo Contra, um vermelho e um azul. E um detalhe curioso é que a alça das cabeças deles foram inspiradas nas orelhas do Mickey. Tudo tem um motivo. E ó, pra
diferenciar, o Cuphead tem um canudo dobrado e o Mugman tem um narigão e um canudo retinho. Com o time crescendo, a exposição aumentando e o jogo ficando cada vez mais famoso, os irmãos decidiram inscrever o jogo no Festival de Jogos Independentes, uma premiação anual feita para celebrar e incentivar criadores independentes. Naquele ano, Papers, Please foi o vencedor, ao lado de Risk of Rain e The Stanley Parable. Jogaços! Cuphead não venceu em nenhuma categoria do festival, mas somente o fato de ter inscrito o jogo causou uma mudança enorme na vida deles. No Natal de 2014... E tudo isso que a gente tá vendo, você reparou que em nenhum momento o Save Manual falou sobre dinheiro. Todos eles ainda estavam trabalhando, pelo que eu entendi. Os irmãos receberam uma ligação e quem era? Representantes da Microsoft. Dessa vez, eles pediram para mostrar de novo o jogo na E3. Só que além de um trailer, a Microsoft também queria expor um painel e uma demo jogável que ficasse disponível para o público. E então, no dia 17 de junho de 2015, praticamente um ano depois do trailer anterior, os irmãos Moldenhauer aparecem de novo durante o programa da ID Xbox. Mas dessa vez, além de mostrar um pouco mais do jogo, eles também deram uma breve introdução no palco sobre Cuphead. I'm Chad from Studio MDHR, and this is my brother Jerry. A few years ago, when we first sat down to sketch Cuphead, we had no idea that character would eventually be the star of his own Xbox game. At that point, the only thing we were certain of is that we wanted our game to have the look of a 1930s cartoon and the precision of a classic 16-bit platformer. With the help of Microsoft, we have brought our sketch to life. Today, we are excited to give everyone... Com a ajuda da Microsoft, a gente pôs o nosso sonho à vida, mas eles não deram R$1. A quick peek into the world of Cuphead. E então o novo trailer começa. Cuphead e Mugman apostaram com o diabo e perderam! Tudo louco, mano. Façam o que eu mando e talvez eu poupe vocês. O trailer veio com novas cenas apresentando a premissa da história do jogo e vários chefes foram revelados de uma vez só, mostrando que o jogo tinha avançado bastante no desenvolvimento. A arma de Cuphead, a P-Shooter, finalmente tinha seu visual principal. Os chefes na época piscavam em vermelho quando atingidos e o ataque final da calamaria ainda nem tinha sido implementado. O trailer já era um absurdo, mas melhor que o trailer era poder jogar o jogo pela primeira vez finalmente. Logo de cara, a introdução era um pouco diferente, com a opção de escolher de 1 a 2 jogadores já no título do jogo. E esse visual aí, ó, meio esquisito, né, do Cuphead e do Mugman. Até o visual das vidas era diferente. Cada coração desse rostinho aqui, ó, era uma vida. E a barra de super era os dentes do rostinho. A demo já era jogável de 2. A animação de morte era um tiquinho diferente e bem mais lenta. O golpe especial também era mais simples nessa versão inicial. Durante a demo, dá pra ver que a troca de armas também era diferente. E o golpe do dragão ainda tava numa etapa bem inicial. Uma coisa interessante dessa versão é que se alguém morrer, não dá pra salvar o amigo. E o tutorial também era um pouco diferente. O parry, ele ainda não se chamava parry, se chamava tapa no canudo. Nome esse que eu adorei. Muito melhor que parry, mano. Muito melhor mesmo. E o tutorial era basicamente mostrando os controles do jogo. E cara, muito da hora, quando você saía de um lugar pra outro, aparecia essa tela. Um momento, por favor. A casa do Cuphead também era bem diferente. E vejam só, esse é mais um dos chefes que foi cortado da versão final. Esse chefe aí, ele tinha o objetivo de ensinar como funcionava o parry. E o seu único objetivo como jogador era acertar o parry na anteninha dele. Ele ia ficando cada vez mais rápido. Uma pena que ele não veio pro jogo final. Nessa outra luta... Tá aí uma coisa que eu sou muito ruim, que é a essência dos jogos Souls-like, mano. Você tem que manjar muito de parry pra você jogar bem um jogo Souls-like, tá ligado? E eu sou péssimo. Com a galinha, podemos ver também que ela tinha um golpe bem diferente, com as penas voando reto como mísseis. E o especial do tiro do aviãozinho também era diferente, muito legal. Esses vídeos que eu mostrei são demonstrações que estavam presentes na E3 e na PAX Prime de 2015 e em outros eventos. Nesse da galinha aqui, ó, dá até pra ver que eles implementaram na tela de morte aonde você e seu amigo chegaram no chefe. Outra coisa que foi atualizada foi o desenho do Cuphead no mapa. Ele deixou de ser aquele bicho pequenininho e ficou mais parecido com o que a gente tem hoje. Na moral, escuta o efeito que a abelha tinha. Cara, isso tinha que ter ficado pra versão final. E eu acho que nessa demo aqui eles já tinham começado a implementar o sistema de ajudar um amigo. Afinal, os fantasmas eram todos rosas. A E3, o trailer, os eventos, a demo jogável, a oportunidade de exposição que a Microsoft forneceu, tudo isso ajudou a impulsionar muito o Cuphead. Chad, Jared e Maya ainda
voltavam em seus trabalhos comuns. E apesar de toda a alegria, a realidade batia cada vez mais forte na porta. O tempo era curto, o dinheiro menor ainda, e as responsabilidades familiares também tinham que ser atendidas. E Cuphead sofreu um pouco com algumas críticas. Afinal, mais uma vez o jogo foi adiado. E de 2015, o jogo passou a ser planejado para 2016. A pressão estava enorme, afinal, o jogo foi muito bem recebido pelo público. Chad e Jared conversaram muito sobre os resultados dos eventos e decidiram: vamos apostar tudo! Como que vai apostar tudo sem dinheiro, mano? Que loucura é essa, mano? Pegaram empréstimo? Com Cuphead dando tão certo, o estúdio MDHR sentiu que era hora de apostar tudo o que tinham pra realizar esse sonho. E ao invés de seguir com o projeto original de fazer um jogo com 8 a 10 lutas contra chefes, eles decidiram aumentar o projeto. Mas pra isso, eles precisavam de mais tempo e muito mais dinheiro. E o que fizeram? Jared saiu da empresa de seu pai, Chad abandonou seu emprego como web designer e Maya largou seu emprego estável e bem remunerado no banco. Todos eles queriam seguir com o sonho. Tempo eles arranjaram, mas e o dinheiro? E aí que vem um parênteses meu, Ian, sei o manual, pessoal, tá? Olha, quando a gente sonha com alguma coisa e tem aquela sede, aquela vontade de conquistar, de realizar um sonho, a gente acaba tomando os maiores riscos, mas sempre com a maior fé possível de que tudo vai dar certo, seja como for. E aí... Cara, eu concordo com o Ian, mas ao mesmo tempo me dá uma preocupaçãozinha. Não tem como você jogar tudo pro alto sem ter uma certeza. Claro, né? Ninguém tem certeza nenhuma na vida, mas... Imagina você joga tudo, os caras jogam tudo pro alto atrás de um sonho, mano, e passa fome, cara. Tem filho pra criar. A partir do momento que você tem um filho pra criar, você repensa 2, 3 vezes. Que vem a doideira. Jared, Maya e Chad refinanciaram suas casas. Ou seja, eles já tinham uma casa própria. Chad e Maya, inclusive, moravam juntos com a sua filha. Só que pra conseguir a grana, eles pegaram um empréstimo altíssimo do banco e usaram a própria casa como garantia. Eles basicamente disseram: vamos apostar tudo. Se der hipoteca, né? ruim, o máximo que a gente perde é a nossa casa. Eles apostaram o próprio teto no sucesso de Cuphead. É importante dizer também que Cuphead em nenhum momento teve projeto de financiamento coletivo. Os caras queriam fazer tudo sozinhos. Os pais deles aprovaram. Se é o sonho de vocês, vão em frente. Mas aí se tem alguém pra bancar as coisas, fica de boa. Mas claro, não pensem que eles tomaram essas atitudes de qualquer jeito. Os irmãos são duas pessoas bastante pé no chão. Eles ficaram felizes sim com a fama de Cuphead, mas se era pra trabalhar, que fosse de forma pensada, calma, tranquila e apostando a casa. Mas tudo bem. Aonde dava pra economizar dinheiro, eles economizavam. Foi só nessa época que finalmente Chad abriu mão de sua mesa de luz artesanal pra comprar uma profissional. Compraram também uma impressora com scanner e fizeram alguns outros investimentos. Novas pessoas passaram a fazer parte do time. Mas sabe algo interessante? Sabe algo interessante? Uma vez um chefe meu falou pra mim: você quer gastar dinheiro, quer ganhar dinheiro, tem que gastar dinheiro. Tá vendo? Gastaram dinheiro. O estúdio MDHR nunca teve um estúdio físico. Todo mundo ainda continuava trabalhando, cada um em sua casa. Tinha animador em São Francisco, finalizador em Toronto, colorista em Saskatoon, programador em Ottawa, controle de qualidade em Regina, enfim, cada um em um lugar trabalhando de home office. Eles utilizavam um site chamado Basecamp para trabalhar juntos. O site serve como uma sala onde tudo que a equipe precisa para se organizar fica lá dentro. Chat, arquivo, calendário, anotação. O site Trello também foi um grande aliado, funcionava para organizar as tarefas, quem ficava com o quê. E além desses sites... Eu não lembrava que a galera usava Trello em 2015. Essa era a época em que eles usavam o Skype para se comunicar. E o Skype, ó, pra você que é muito jovem, ele é basicamente o pai do Discord. Até algumas etapas importantes do desenvolvimento eram resolvidas via e-mail. Esse era o nível do trabalho remoto. E esse esquema de trabalhar cada um da sua casa funcionava, só que, claro, não sem seus desafios. O maior deles, separar o momento de ser família do momento de fazer Cuphead. A Maya conta que ficou... É o que eu faço aqui. Eu levo aqui o trabalho do YouTube como CLT, cara. Tem horário pra começar, horário pra terminar. Se não, eu trabalho o dia inteiro. Muito bom em utilizar o mouse tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Porque quando a sua filha ia dormir, ela às vezes ninava o bebê enquanto finalizava a arte com a outra mão. A todo tempo eles estavam falando sobre Cuphead e executando novas ideias. E ó, a ideia de trabalhar em família não foi uma decisão estratégica, foi uma decisão econômica. Nessa época, o amigo cuidava da música, os primos testavam o jogo, a Maya cuidava da finalização, os irmãos cuidavam do resto, era tudo em família. Não é pra não pagar, tá, gente? É
porque não tinha grana mesmo, né? Pra dar conta desse crescimento todo, tinha chegado a hora de chamar reforços. E além dos outros membros do estúdio que já foram mencionados antes, aqui entram alguns nomes que deram ainda mais personalidade ao jogo. Hana Abihana entrou como diretor de animação. Ele já tinha uma ótima experiência com a animação tradicional principal. E ficou responsável por vários chefes do jogo e também pelas novas animações de Cuphead. Ele quem surgiu com a animação dos golpes especiais de Cuphead e também foi a pessoa que deu várias ideias pro projeto. Ah, e ele também fez animações pro jogo Sly Cooper Thieves in Time de 2013. Nunca ouvi falar desse jogo. Além de atuar como animador, o Hana meio que se tornou um mentor de animação no estúdio. E com isso ele recrutou ex-alunos de uma universidade de arte do Canadá pro projeto. E são eles. Joseph Coleman entrou como animador e ele foi quem atualizou a animação da tela inicial de Cuphead. Ó, ela saiu disso aqui, ó, pra isso aqui pelas mãos dele. Ele também ficou responsável por alguns chefes. E relaxa, já já a gente vai entrar na parte muito legal de ver cada chefe e aí você vai saber quem fez o quê. E junto do Joseph, por indicação de Hana, veio pro time também Caitlin Russell. A entrada dela foi divertida. O estúdio MDHR fez um processo para contratar uma pessoa para fazer os fundos dos níveis dos chefes. O teste foi feito no cenário da abelha. A fase da abelha era um problema na época para eles, porque eles queriam uma fase que ficasse repetindo o fundo da vertical. Então era um grande desafio. Várias pessoas tentaram. Até agora não vimos ninguém tipo social media, não vimos ninguém do financeiro, ninguém do... Que é o que também faz um jogo vir à tona, né? Só que a indicação do Hana, a Caitlin, foi a pessoa que acertou em cheio. Ela foi super cuidadosa com o fundo e conseguiu traduzir muito bem a ideia de colocar abelhas como operárias da abelha rainha. E fez um fundo onde cada partezinha é uma salinha diferente. E olha só, ela fez tudo em watercolor, ou melhor, em aquarela. Aquele estilo de pintura com tinta diluída em água, com efeito meio translúcido e fluido. Ou seja, 1930. O trabalho dela foi tão bom... Hoje em dia tem tatuagem no estilo aquarela. Fica muito bonito. Que o estúdio MDHR deu pra ela a função de fazer todos os fundos do jogo. Já já a gente fala mais do trabalho dela. E a equipe de animação não parava de crescer. Quem chegou depois foi a Danielle Johnson. E olha só, ela também era da mesma universidade de Joseph. Ela ficou responsável não só por alguns chefes do jogo, mas também pelos personagens não jogáveis de Cuphead. A função principal de Danielle era fazer os quadros intermediários. O trabalho de animação inteiro de Cuphead ele foi feito de forma conjunta. Alguns animadores cuidavam de um chefe só, e alguns chefes tinham 2 ou até 3 animadores trabalhando neles. E como se já não fosse diverso bastante, um marceneiro acabou virando parte fundamental da arte do jogo. Ali Mob teve um papel muito criativo em Cuphead. Ele quem criou os fundos em 3D que você vê no jogo. Quando chegar o momento certo, você vai entender o que esse cara fez. Enquanto a arte ganhava vida com os novos membros, a programação também precisava de reforços. Então novos programadores entraram... Agora eu lembrei, esse boss aí dos doces também é muito difícil. Quer dizer, não tem nada que seja fácil nesse jogo. Pro estúdio. Eric Billingsley se tornou o programador principal. Ele era responsável pela implementação das mecânicas de combate, movimentação e interações com os chefes. Ele também otimizou o desempenho e implementou os níveis de correr e atirar. O cara tinha uma experiência sinistra com a Unity. E sabe de algo curioso? Em 2003, anos antes, ele tinha... Mais curiosidade? Pra mim isso aqui é pura fonte de curiosidade. Trabalhado no jogo Deus Ex, e ele também foi programador do modo co-op de Army of Two 4th Day. E ele também cuidou de aspectos do jogo Tunic. Muito doido. Joguem esse jogo, tá? Pra quem não tem dinheiro pra ter um console da Nintendo, o Tunic ele tá disponível em várias plataformas, inclusive Nintendo, claro. É um Zeldinha, é o Zelda do pobre, mano. Você não quer gastar uma grana no Breath of the Wild ou Tears of Kingdom, ou sei lá, ou Between, qualquer Zelda, mano. Joga Tunic, que é muito bom, mano. Mas não dava pra um programador só segurar a bronca. Foi aí que entrou Kezia Adamo. Kezia desenvolveu algumas fases de chefes e algumas fases de correr e atirar também. Kezia era quem cuidava do comportamento dos inimigos, garantindo que esses bichos ficassem difícil. Uma coisa da hora que Kezia fez foi desenvolver ferramentas personalizadas dentro da Unity para ajudar no trabalho da equipe de desenvolvimento. Kezia foi quem programou o áudio, colaborando para colocar os efeitos bonitinhos do jogo. E para fechar o time, vieram os mestres das letras. Literalmente, Mark Simonson e Warren Clark, ambos responsáveis pelas fontes e escritas do jogo. Warren criou os títulos iniciais dos chefes e dos níveis e também trabalhou lado a lado da equipe para garantir que a tipografia do jogo refletisse a estética da época. O Mark Simonson foi escolhido a dedo por Chad depois dele ler o artigo O Artista versus o Artista de Tipografia. Nesse texto aí, o Mark Simonson ele criticou o filme O Artista, que venceu o Oscar de 2012. No texto ele explica como o filme, que se passa em 1920, pecou
focava na representação de textos e títulos da época. E como o Chad mas aí você tem que ser muito crica, né, mano? e o Jared não queriam cometer os mesmos erros do filme, eles chamaram o Mark para a equipe. O Mark comenta: "Você tem que entender as limitações da composição de tipos naquela época, como eles eram espacejados, todas as irregularidades no alinhamento e outros elementos que criam aquela aparência." Com esse time maluco, espalhado por várias cidades, trabalhando de casa, equilibrando Pra quem não sabe que tipografia são as letras, tá, gente? bebê no colo e transformando café em desenho, o mundo de Cuphead finalmente começava a ganhar forma. O que começou numa ideia simples de dois irmãos se tornou algo muito maior. Jared comenta que ele queria que a tela inicial de Cuphead passasse a ideia de uma grande aventura por vir. E adivinha só de onde veio a referência dessa tela? Final Fantasy VII. Aí me pegou, hein? Aí me pegou, hein? Nossa, eu sou alucinado por Final Fantasy VII do PlayStation 1, mano. Pra mim, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara. Tirando The Last of Us. E mais outra coisa. The Last of Us Parte 2. Também é nesse rolê, gente. Que do Last of Us Parte 2 tá aqui do lado. O continue, as opções. E aqui tá o barquinho. Que fica... Caraca, mano. Com certeza seria uma ótima aventura. Era uma vez, num lugar mágico chamado Ilha Tinteiro, dois irmãos, Cuphead e Mugman. Eles viviam tranquilos, sempre protegidos pelo Nossa, eu tô em sábio choque, vovô Chaleira. muito em choque. Mas um dia, mesmo com os vários avisos do vovô, os dois se afastaram demais da casa e acabaram entrando no cassino do diabo, do lado errado da cidade. Lá dentro, começaram a ganhar uma porção de dinheiro na mesa de dados. O gerente do começaram a cassino, perder, né? Rei Dado, ficou impressionado. E esses caras não perdem. Mas aí apareceu o dono do cassino, ninguém menos que o próprio diabo. Ele fez uma proposta. Se ganharem mais uma vez, ficam com tudo que tá no cassino. Mas se perderem, fico com a muito alma bom. de vocês. Cuphead, meio cego pela ganância, jogou os dados. Mugman tentou avisar do perigo, mas já era tarde. Olhos de cobra! A pior combinação. E então, eles perderam. O diabo riu e exigiu Olhos de cobra porque tirou 1 em 1, tá, gente? as almas deles. Assustados, os irmãos imploraram por outra chance. O diabo, então, mostrou uma lista com os nomes dos devedores que fugiram dele e propôs: tragam as almas dessas pessoas até a meia-noite de amanhã e eu posso perdoar vocês. Foi assim que Cuphead e Mugman, apavorados, saíram correndo para encontrar o vovô Chaleira e descobrir o que fazer a seguir. A história passou por várias versões até eles acharem um tom certo. Uma mistura de personagens carismáticos, mas meio encrenqueiros, jogados numa situação de puro desespero, bem naquele estilo de desenho antigo, com um pezinho no humor sombrio dos estúdios Fleischer. Mas tinha um detalhe: Cuphead é um jogo de ação rápida, então nada de ficar enrolando o jogador com cutscenes longas ou diálogos infinitos. O foco era contar a história de forma curta e direta. Apresenta o personagem, explica o problema e pronto, o jogador já tá no controle. E para dar vida ao livro de história, eles mergulharam fundo nas referências dos anos 30. Capas de revistas antigas, cartões de títulos de cinema, livros infantis da época, tudo para pegar aquele enquadramento dramático, as perspectivas exageradas e o charme vintage. O processo foi super artesanal. Joseph Coleman fez os desenhos, a Caitlin Russell pintou com aquarela por cima e depois a Maya Moldenhauer finalizou com nanquim, seguindo o mesmo estilo dos livros infantis de antigamente. Ah, inclusive, ó, ela levou uma das páginas originais para uma entrevista. Isso aí deve estar valendo uma nota, viu? E olha o tamanho, é bem pequeno, né? Irado. Eles queriam fazer a história começar como um livro abrindo, tal como a Disney fazia na época. Ali foi o responsável de criar o livro e filmar. A Disney fazia uns livros bem produzidos. Já eles queriam algo mais artesanal e simples, como os que eram utilizados pelo desenhista Ub Iwerks. Com essa referência em mente, Warren Clark criou o design da capa à mão e depois usou um programa para posicionar a tipografia. Desse arquivo aí, ó, o Ali fez o bagulho de verdade, numa impressão absurda. Ó, o Ali nunca tinha encadernado o livro, coitado. Ele junto com a Caitlin pesquisaram várias formas de fazer e utilizaram a técnica chamada de Perfect Bind, que ao invés de costurar as páginas, elas eram coladas. E isso inclusive garantia que as páginas cairiam com um ótimo movimento. Isso tá à venda? Será que tem alguma edição de colecionador? A cena do livro abrindo e fechando foi gravado no chão da sala de estar do Ali, com a Caitlin segurando o livro fora do enquadramento. E sim, a maioria trabalhava remoto, mas o Ali e a Caitlin se encontravam às vezes para fazer esses trabalhos artesanais. Um trabalho, mano, uau!
Uau! E o próximo episódio vai ser muito legal, porque eu vou falar de várias referências dos chefes e como foi criado e coisas iradas, então fica ligado, hein? E ó, eu falei que ia ser dia 7 de julho, mas na real é hoje. Lançamento das camisetas do Save, mano! É isso aí, olha só que irado. Muito olha bonita, essa estampa, que coisa. Na frente aqui, ó, a logo do canal. Uou, very stylish. E atrás, essa estampa que ficou irada. Fala a verdade. Olha, tem até o Cuphead aqui, ó. Verdade, ó, referência a speedrun, Cuphead, Save. Ah, Save, mas não sei essa estampa aqui. Toma, então, uma estampa retrô, irada, Mega Man, Save, mano. Au! Então, temos aí duas estampas muito lindas. E ó, se você usar o cupom INVERNO, quando você compra um moletom, você ainda ganha uma camiseta gigante, as famosas oversized. Então, me fala nos comentários. Eu vou ter que comprar. Por favor, se você curtiu, eu tô muito feliz de lançar essas camisetas, então dale, já falei demais. E é isso. Podia mandar uma pra mim, né? Nos vemos no episódio que vem. Dica. Pra você não perder o progresso nesse documentário e no Patrocínio. canal, faz o save, mano! Uau! Gente, esse foi o react da parte 2 de como foi feito o Cuphead do canal Save Manual. Mano, não tem nem o que falar, gente. Tem que falar. 40 minutos aí de react. Meu, eu tô em choque, Quer ver a parte 3? A parte 3 tem mais de 1 hora. Então vamos lá. A musiquinha do canal? Não tá inscrito? Se inscreve. Se inscreveu, deixa o like. Deixa o like, hypou outros amigos. Se inscreve, like, hype amigo. Se inscreve, like, hype amigo. É isso aí, gente. Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado, mano? Clica num deles, assiste e faz aquela maratona no canal. Eu sou o Bruno. Saiu daqui, vai se inscrever no canal do Save Manual. Mano, bom demais, velho.